parte deles. Gente, isso tem a ver com as nossas vidas, principalmente conosco, com as mulheres. No sonho, resumindo o sonho, sabe quando você sabe aqueles sonhos que são da parte de Deus? Você acorda e você fica meditando nele e você lembra dele o tempo todo. Você entende isso? E nesse sonho, no resumo dele, eu tinha que chegar em algum lugar e eu precisava estar naquele lugar, mas eu tentava correr e eu não conseguia. Eu ia andar e eu olhava assim e falava, gente, mas por que eu não estou conseguindo correr? E a sensação que eu tinha era de que eu estava presa. Sabe quando você tem a sensação de que alguém está te segurando? Você já viu aqueles exercícios que quando fica na praia? Que eles colocam um elástico aqui, te segura assim, para você fazer o exercício? Era mais ou menos aquilo. Uma sensação de que tinha alguma coisa me impedindo de correr. E eu fiquei meditando naquilo e eu acordei agoniada. Você entende como é que você acorda agoniada? Eu falei, gente, é agonia. Isso no natural já é ruim. Um sonho, parece que eu acordei cansada. Eu falei, gente, por que eu não conseguia chegar? E aí o Senhor realmente começou a ministrar essa palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você, porque eu acredito que o Senhor tem para nós desembaraçar de tudo aquilo que te pesa, amém? Desembaraçar de tudo aquilo que está te impedindo de correr. Porque Paulo fala isso, deixando para trás essas coisas, eu corro, eu sigo, eu prossigo para o alvo. E é assim que nós vamos fazer nessa noite, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria orar por você, por mim, para que o Senhor possa falar conosco, abrir os nossos olhos. Às vezes, o que é extraordinário da palavra de Deus é que às vezes você vai ter os olhos abertos por algo que eu nem falei, que eu nem mencionei, mas o Senhor te lembrou. O Senhor trouxe algo para você e falou, é isso. E você sai daqui com uma revelação de Deus. Isso que é extraordinário. Porque não depende de mim, mas depende só dele. E Ele quer falar conosco, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse momento de estarmos aqui. Pai, obrigada, porque o Senhor tem falado conosco. Obrigada porque o Senhor tem separado esses dias e nós temos recebido do Senhor. Pai, obrigada porque nós sabemos que cada uma dessas mulheres que estão aqui estão para receber e ouvir do Senhor. E nós queremos te pedir, fala conosco. Abre os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento. Dá-nos sabedoria, revelação. E que possamos sair daqui, como Paulo falou, sem nenhum embaraço. Correndo para o alvo, livre, desembaraçado de tudo que não vem do Senhor. No nome de Jesus. Fiquei meditando que nós precisamos, às vezes, discernir. Eu já preguei uma palavra muitos anos atrás, discernindo as táticas do inimigo. E não que a gente precise exaltar o diabo ou ficar lembrando dele, porque realmente não vale a pena lembrar. Mas você não pode ignorar. Você precisa ter discernimento de que tem algumas coisas que não são naturais. Isso nós precisamos ter. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso é sabedoria. Qual é a pessoa que mais sofre quando tem, por exemplo, um ataque bomba? São as pessoas que nem sabem que estão numa guerra, na verdade. Ela está lá tomando um café em Jerusalém, em algum lugar, tomando um café e de repente explode um negócio no restaurante e ela morre. Por quê? Porque ela não sabia que estava numa guerra. Não é verdade? De repente a pessoa decidiu que ali estava contaminado e destrói. Agora, a pessoa que vai como um soldado armado para a guerra, ele corre menos risco de morrer. Quantos estão entendendo? Amém. Quando você discerne que aquilo que você está e aonde você está não é natural, mas espiritual, você vai ter uma postura diferente, da mesma maneira um resultado diferente. Está me entendendo? Lá em Mateus 13, 18, abre lá comigo. É um versículo que fala de quando a gente ouve a palavra e você não entende. Ouvi, pois, vós a palavra do semeador. Todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe é semeado no coração. Este que foi semeado à beira do caminho. Está falando aqui da parábola do semeador, que você conhece. Não é exatamente do que nós vamos falar, mas eu quero te mostrar que esse é o papel do diabo. É liberado uma palavra, mas se você não entende, se você não discerne, se você não tem percepção espiritual daquilo, o que o diabo faz? Rouba.
não produz o que era para ser produzido. Por quê? Porque ela é uma semente, ela é lançada. Só que às vezes você está distraída, está conversando com a pessoa, está mexendo no celular, fazendo alguma coisa, você nem recebeu a palavra. Se você não recebeu, ou às vezes você até recebeu, mas você não discerniu. O que ele falou aqui? Não entende. Você precisa entender. Isso é para mim. Está falando comigo. Quantas vezes, às vezes nós falamos uma palavra, alguém está ministrando, você fala, nossa, fulana tinha que estar aqui. Ela tinha que ouvir. Mas é engraçado, ela não está, é você que está. Será que não é porque você que tem que ouvir? É por isso que às vezes a gente precisa abrir o nosso coração. Por quê? Porque nós precisamos entender a palavra, ter clareza disso aqui. Provérbios 27, 12, abre lá. Eu amo esse versículo. Ele diz: o sábio vê o mal e se esconde. Em outra versão fala, passa longe. Mas o nécio, em outras versões fala, imprudente, passam e sofre o dano. O que é isso? Eu falo para a Aline assim, Aline, não faça isso. É melhor você não tomar essa decisão. Espera um pouco. Eu estou vendo que não vai ser o melhor. Eu estou falando para ela de um dano, não é verdade? Possível, tem como afirmar que vai acontecer? Não. Só estou falando, olha, na minha experiência, essa sua atitude vai acarretar em algo ruim. Não faz, espera um pouco, ora mais. O sábio, ele viu um possível mal. E ele passa longe, fala, não, vou tentar mesmo. Para quem vou tentar, pastor? Tanta gente sofre, dá errado, não vou mexer com isso. Mas o nécio, o que é o nécio? É aquele que sabe de tudo, que não precisa de conselho, que não precisa de ajuda, ele se basta. Ele só não. Ele fala, não, ele paga para ver. Não, vamos ver o que vai dar. Mas é a Bíblia que está falando. Se você é sábio, você está vendo o mal, você vai passando longe. Para que você vai sofrer o dano? É ou não é verdade? Isso aqui está falando disso, que nós estamos falando. Se você sabe que existem algumas circunstâncias na sua vida que elas não são naturais, mas são espirituais, por que você ainda está sofrendo dano? Eu preciso te explicar o que acontece espiritualmente, né? Como que o diabo age. É isso que eu quero te mostrar hoje dessa maneira para que você tenha olhos para enxergar. Você sabe qual que é a maior? Mas eu tenho agonia de coisa torta, você sabe, né? Toque, tique, agonia. Olha, o Divina estava aqui, eu estava quase subindo. Até de costas eu fico agoniada que o negócio está torto. Mas vai passar. Eu já tentei de todas as formas. O que você precisa saber? Qual que é a melhor arma que você pode ter contra o inimigo? Descobrir a tática dele. Não é verdade? Se você descobre o que ele vai atacar, onde você ganha a guerra. Então você precisa discernir. Não é que você precisa ficar dando atenção, ele já foi vencido. Mas você precisa discernir. Porque o que o diabo faz? Nós falamos isso no encontro. Como que ele geralmente faz? Ele faz coisas gradativas. Já viu aquela historinha do sapo? Como é que você mata um sapo? Você joga ele na panela quente? Não. Você põe ele na água fria e vai esquentando a água aos poucos. Fala comigo, gradativo. Gradativo. É um dia depois do outro. Você vai esquentando a água, ele vai amolecendo, aquele bem morreu. Cozido. Mas ele não percebeu. É a mesma coisa que ele faz conosco. Com muitas circunstâncias, ele vai cozinhando a gente. Lá em 2 Coríntios 2, 11, abre lá. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Nós não podemos ignorar. Para que nós não podemos? Por que não posso ignorar? Para que ele não tenha vantagem sobre mim. Quem tem que ter vantagem sou eu, não é verdade? Por quê? Porque ele diz, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Você acha que ele vai fazer isso assim de uma vez? Não. Ele vai matar, roubar, ele não vai, porque ele não vai tocar em você, amém? Amém. Mas esse é o desejo dele, matar, roubar e destruir, aos poucos. Então eu vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa muito empolgada no Senhor, com a vida, com o casamento. E aí começam a acontecer algumas circunstâncias, eu vou falar 4 delas, aonde nessa área, que principalmente que ele atua. E aí a pessoa
mulher, quando vocês falaram, foi só domingo. Aí domingo tem jogo, você foi pra casa de alguém, e tem domingo, muita gente na rua, né? Então fica em casa também. Aí a célula também, né? Final do dia de semana, a gente trabalha, chega em tarde de trabalho, amanhã, acordo cedo, não cuida nem mais não. Aí você vai se enganando, você tá me entendendo? A hora que você vê, você não tem desejo nenhum, você não precisa nem se enganar mais. Você está neutralizada. Você já perdeu conta. Eu estou te dando exemplo banal de célula, de luto, mas que faz muita diferença. Mas eu estou te mostrando, isso acontece com tudo. Isso acontece com relacionamentos. Você para de conversar com uma pessoa e de repente você vai parar, você pensa, nem aquela pessoa existe. Mas você está com um problema com aquela pessoa. Mas você finge que não está, porque não conversa para que resolver. Às vezes isso acontece no casamento. Irmãos, nós aconselhamos pessoas que têm anos casados, moramos na mesma casa, mas que não dormem mais juntos. Dormem em camas separadas. Acostumaram. Isso é ou não é o maligno? É ou não é, irmãs? É isso que eu estou te mostrando. Não é natural. Pastor, acabou o amor. O que acabou o amor? Isso é muito. Não existe, nós não estamos juntos porque existe simplesmente um sentimento chamado amor. Nós estamos juntos por muito mais do que isso. Amém. Amém. Obrigada pelo amém das irmãs aqui. Só eu acho que encaixava mais. Mas aqui não. Mas eu estou tentando te mostrar que não é algo neutro. E você precisa ter os seus olhos abertos. Por que o diabo faz isso? Porque ele rouba. Ele vai roubando a sua força, ele rouba a sua alegria, ele rouba a sua disposição, ele rouba a sua vontade de orar, ele rouba a sua autoridade, ele rouba a sua postura, ele rouba as bênçãos que Deus tem para você e você não alcança. Por quê? Porque ele já te deu, mas você tem que tomar posse. E você não tem força para isso, nem disposição, nem vontade, nem nada. Por quê? Porque ele conseguiu te neutralizar. Como que foi que o diabo fez com ela? Chegou para ela e falou, come. Não, bateu um papo. Entre a melhor coisa que a mulher mais gosta. Conversar. E o diabo fez o quê? Gente, já que Adão é homem, né? Aleluia. Ele gosta de conversar, porque o homem gosta de conversar. Não gosta de conversar. Definitivamente o homem não gosta de conversar. Discutir relação, pensa. Não existe isso para homem. A gente já discutiu, tá tudo bem? Me perdoa, foi mal, o que foi? Ok. Oh Deus. Não é nada disso, mas tudo bem. Simplesmente sabia conversar com ela, não foi? Você acha que ela começou como? Gente, esse jardim é bonito, né? Demais, gente, você viu? E começaram a conversar, estou imaginando aqui. Conversa do jardim um dia, conversa do que Deus fez, conversa do tipo de fruto. E ele conversou com ela. Olha, só que foi mesmo que Deus falou? Menino, vou te contar, Deus falou que a gente não pode comer daquela nem tocar, negócio assim, horroroso. Que isso, não é mesmo? Não. Olha bem esse fruto. Ele parece ser um fruto maligno? Parece ser um fruto que faz mal? Avalia bem. Não, é mesmo. Eu estou parafraseando para você, mas não foi longe disso, porque a Bíblia diz que ela começou a olhar, e ela começou a avaliar, e começou a ter desejo por aquilo. Então ela começou a concordar com ele. Esse fruto pode ser o seu marido, olha bem para ele. Aí ele está lá assim, ó, vamos achar assim, ó, no sofá. Depois do almoço. Mudar de canal. Você acha que você merece isso? Você merece coisa melhor. Você não viu sua amiga contando que ela recebe flores e você nunca recebeu flores? Aí você começa a avaliar. Gente, é verdade? Não é que o diabo tem razão. Continua, o que mais? Quantos estão me entendendo? Eu estou tentando te mostrar que isso é muito mais real do que você imagina. E aí são circunstâncias que ele vai te neutralizando. Nessa hora ele fala para você, é isso, consegui. Ela não é que ela precisa morrer, ela já está morta, tudo bem. Ela já não faz diferença mais no mundo espiritual. Por quê? Porque ela não quer orar, ela não quer guerrear, ela não quer construir nada, ela não quer ter mais nada. Tem pessoas que você chega no mundo assim, mas tudo faz. Irmã, você não quer ir para o retiro, seminário de casais, o seu marido vai ser transformado. Mas eu nem quero. Não acredito mais,
O que aconteceu com essa irmã? Fala comigo, foi neutralizada. Você não pode aceitar isso. A Ludmila estava falando aqui de você valorizar coisas. Eu vou falar porque nós temos seminário amanhã. Mas é verdade. O seminário de casais é R$180. Não é barato. Mas está incluído muitas coisas que eu não vou te contar. Um almoço, um jantar e um livro e muitas ministrações. Se você às vezes sai para comer, você gasta R$150. Você não tem mais nada do que isso. E o seu casamento fica da mesma forma ou pior. Mas você vai. Porque você pensa assim, vamos sair, né? A gente está precisando. Você faz uma força e vai. Mas olha que a gente chama no retiro de casais, no seminário de casais, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual que é a primeira coisa, irmão? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não dá, irmão. Não dá. 180, acho que isso é R$20. Notícia de graça. A gente come suas coxinhas e toma água, suco. Pensa uma coisa dessa. É o seu casamento. Eu vou falar algo para você. Depois que você nasceu de novo, foi a escolha mais importante que você fez na sua vida. Amém mesmo. Porque se o seu casamento for ruim, a sua vida fica no inferno. Tudo fica sem graça. Tudo fica ruim. Aí tem um seminário de casais. Eu sei de um monte de irmã que está com problema no casamento. Porque a gente aconselha e é bênção. Aí tem um seminário. Você fala, então, tem dinheiro. Não arruma dinheiro. Trabalho para você. É você que define se você vai ter dinheiro ou não. Mas eu preciso ir. Falei isso com minha irmã ontem. Ela me ligou e falou, pastor, eu preciso de fazer essa inscrição hoje. Falei, irmã, você vai ter uma experiência com Deus. Hoje, o seu patrão, ela não está aqui hoje, se ela tivesse, eu ia falar para ela dar testemunho. Falei, o seu patrão hoje vai te dar um aumento que você está esperando, vai te dar alguma coisa que você não está esperando. Até o fim do dia. Eu falei, amém, pastor, eu creio em sua palavra. Aí ela me ligou 6 horas da tarde, porque 5h45 o patrão dela ligou para ela e deu um dinheiro para ela que ela ia receber só o mês que vem. Fala amém. Ela falou, eu não acredito. Eu falei, como você não acredita? Eu profetizei. Você falou amém, você não acredita. Não, mas foi muito específico. Eu falei, mas foi específico mesmo. Você precisava ir, o seu patrão pode te dar, nós oramos. Aí ela falou, amém, pastor. Amém. Eu estou muito feliz e fez o negócio lá e está indo. Mas por que ela está indo? Porque ela definiu, eu vou. Eu preciso. Eu não vou abrir mão de. E o dinheiro não interessa. Não interessa. Eu não vou abrir mão de ser abençoada no meu casamento por causa de dinheiro. Você entende? O valor que você dá para algo que não tem valor. Eu não estou falando isso porque eu estou precisando de que você vá para o seminário, não. Mas nós só temos 10 vagas, inclusive. Mas é porque eu fico indignada de ver o diabo roubando coisas. Eu sempre me acordei tão indignada desse sonho, Deus falou comigo que era algo que não era para mim só, era algo para todas nós, que eu falei, gente, não vou mais perder. Se for eu, se tem algo para mim que eu sonhei, então eu vou pensar nisso. O que eu estou perdendo, eu vou pegar hoje. E você é a mesma coisa. Fala amém. Amém. Você não pode deixar. Então eu queria falar com vocês, se você, quantos aqui são casados? Levanta sua mão. Aleluia, não dá para todos. Mas se você entendeu essa palavra, não deixe de fazer a sua inscrição para o seminário de casais. As 10 primeiras ainda estão dentro. Que eu levantou aqui nos 80. Mas não deixe de fazer. Porque você não tem noção do que uma palavra de Deus pode fazer no seu casamento. Você não tem noção, porque Deus é poderoso. Às vezes você não tem fé para ir para um seminário. Mas você tem fé para trazer alguém para o encontro. Que é ímpio, está enfiado nas drogas, que às vezes é homossexual, que não quer nada, mas você tem fé para trazer para o encontro. Por quê? Porque você crê que a palavra de Deus é poderosa. Por que ela não tem mais poder no seu casamento? Ela não tem mais poder na sua vida? Claro que ela tem. Mas eu não estou com problema, não. Eu também não, irmãs. Mas vou melhorar. Ou se pode. Posso ganhar mais flores, posso ganhar mais chocolate, posso conseguir conversar um pouco mais, né? Já avança. Isso tudo é bom. Não é verdade? Você pode ter aquele momento, porque tem momento, tem coisa que você quer falar.
diabo rouba. Aonde o diabo às vezes rouba de uma forma mais específica. A primeira coisa que ele faz, ele rouba o seu tempo. Tem coisa mais preciosa na sua vida e na minha que tempo? É muito precioso, não é verdade? É horrível quando você acorda, planejou um monte de coisas e não conseguiu fazer. Você não tem aquela sensação de impotência? De inutilidade? Você fala, gente, eu fiz tanta coisa hoje no papel e não saiu nada. Dá aquela sensação de dia perdido. É claro que eu não estou falando que todos esses dias perdidos são táticas do diabo para nós. Eu não estou falando disso. Mas tem dias, e quando eles são repetidos, que você percebe que tem algo espiritual. Você fala, gente, não, aí é demais. É a 10ª vez que eu estou tentando fazer isso, o negócio não vai, não desembaraça, tudo dá errado. Não, tem alguma coisa espiritual nisso aqui. Eu estou tentando te fazer abrir os olhos. Não é que tudo vai ser espiritual para você, não. Mas é melhor ter alguém que tudo é espiritual do que nada seja. Você precisa ter olhos abertos e fala, não, isso aqui vai ter que resolver. Tem um texto lá em Atos 16. Eu vou só contar para vocês, que nós temos para curto, e depois eu quero ler Neemias. Que fala que Paulo estava pregando o evangelho e tinha uma mulher, possessa de espírito imundo, andando atrás dele. E falando com ele. Enchendo a paciência dele, assim, de palavra vulgar. Falando com ele, falando e perguntando, e irritando. E a Bíblia diz que ele se irritou. Porque toda hora ele tinha que parar o que ele estava fazendo, que era algo de Deus, para tratar com o demônio. Para resolver algo espiritual. Até que ele chegou a um ponto que ele falou, no versículo 18, fala assim, e fazia isso por muitos dias. É isso que eu estou te explicando. Tem coisas que são muitos dias que estão acontecendo na sua casa e você às vezes não posicionou. O que Paulo fez? A Bíblia diz que ele perturbou-se, virou para trás e falou, sai dela, no nome de Jesus. Eu não quero mais isso. Cansei dessa história. Acabou. Eu gosto mais do texto de Neemias. Neemias 6. Abre lá comigo. Neemias 6, versículo 1. Você conhece a história, não dá para a gente ler tudo aqui. Mas Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz, que conta-se aqui, que Sanbalat e Tobias, que eram inimigos, que simbolizam o diabo, ficavam o tempo todo, de várias maneiras, querendo impedir ele de fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E uma das coisas que o inimigo usou foi essa. Olha aqui que coisa extraordinária. Quando Sanbalat, Tobias e Gesem, o Arabe, o resto dos seus inimigos, souberam que já tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer, vem, encontremos-nos numa das aldeias da planície de Ono. Ele, porém, tentavam fazer-te mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer, estou com uma grande obra, de modo que não poderei descer. O que Neemias falou? Eu não posso descer. Eu estou trabalhando. Eu estou fazendo uma obra. Eu tenho algo específico. E aí o que ele falou? Por que você sabia essa obra enquanto eu deixasse fosse ter convosco? Olha o que ele fala no versículo 4. Do mesmo modo mandaram dizer 4 vezes. Do mesmo modo não respondi, eu respondi. No 5º fala, versículo 5. Então Sanbalat, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu moço com a carta aberta. O que ele está falando aqui? É para cansar. Eu não falei para você que é gradativo? Porque uma coisa é acontecer algo uma vez só. Outra coisa é 5 vezes seguida. Todos os dias. Ou como falou aqui Paulo, por muitos dias. Eu quero te contar que às vezes você está cansado e não entendeu ainda por quê. Você precisa discernir. Existe algo espiritual que está querendo roubar o seu tempo. Você acorda às vezes já cansada. Você fala, gente, não parece que não dormi direito. Aí você já acorda de mau humor. Aí tudo que você vai fazer parece que o negócio não rende. Na hora que você vai deitar, você já está irritada. Isso não é natural, irmão. Não estou falando de um dia ou outro, não, mas entenda. É claro que você não pode. Tem dia que é normal isso acontecer. Tem dia que você está de TPM.
Amém. Tem dia que as coisas realmente acontecem, tem dia que o trânsito fica caótico, mas não é por nada espiritual. Não estou generalizando, eu estou te explicando para você ter discernimento na sua vida. Amém. Existem algumas coisas que estão querendo roubar o seu tempo. Tempo com o quê? Tempo com seus filhos, tempo com seu marido, tempo na sua casa, tempo no seu trabalho, tempo a render, tempo com o Senhor. Tempo é algo que Deus te deu. Amém. E você não pode deixar o diabo roubar. A Bíblia diz que Moisés falou: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. Por que eu tenho que ensinar a contar os dias? Porque todos os dias são importantes. Você não pode perder nenhum. Amém. Amém. Então você tem que perceber, falando, eu preciso ter discernimento em relação a isso aqui. Por quê? Porque senão nós vamos ficar andando em círculo. E eu lembro de uma circunstância que aconteceu comigo, igual eu digo, bem no início da escola. A gente contratou uma pessoa, um engenheiro, porque a gente precisava de um laudo de um engenheiro, que tem que fazer uma geral da escola para dar um laudo, para que possa liberar uma documentação para a gente na Secretaria de Educação. E esse cara, ele enrolou a gente. Todos os dias eu ligava para ele. Sabe aquela pessoa assim, estou passando aí. Tá caindo o telefone, mas amanhã estou aí. Não, semana que vem, estou viajando, mas semana que vem está no seu e-mail. Aí você liga para ele de novo, não, eu não mandei no seu e-mail, não. Quantos já passaram por isso? Espero que você não tenha passado. Mas foram 20 dias. Até que um dia eu bati na mesa e falei, Jubila, chega. Hoje, algo vai acontecer no mundo espiritual. Acabou, eu não vou. Mas a escola não podia abrir. Por quê? Porque eu precisava desse documento. E não é uma coisa que você contrata em qualquer lugar. Você chega numa loja e pede. E a gente já tinha pagado para ele, aleluia. E ele, eu falei, até que um dia eu falei, gente, isso não é natural. Isso é espiritual. Eu falei, chega, nós vamos orar hoje. Hoje, amanhã, alguma coisa vai acontecer. Nem que me apareça um dinheiro na minha porta. Mas alguma coisa vai acontecer, irmãs. E foi desse jeito. Nós oramos, eu falei, chega, não vou mais gastar os meus dias em relação a isso. Acabou. Por quê? Porque desgasta ou não desgasta isso? Mas no outro dia, ele não resolveu não, desapareceu. Mas no outro dia, o irmão me ligou conversando de alguma outra coisa. No pastor, eu não sei o que vocês estão fazendo na escola, mas eu conheço o fulano. Eu pensei, gente, não acredito que eu não conheço esse fulano. E ele mexe com isso, ele é excelente, não estou mandando ele aí. Mas o cara foi lá em um dia, ele me deu uma. Aleluia. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Mas quantos dias mais eu podia ter perdido? Muitos. Por quê? Porque eu não tinha tido discernimento. Você precisa ter discernimento. Fala, irmã, você precisa de discernimento. Segunda coisa que o diabo gosta de roubar, que gosta de atacar o nosso corpo. E às vezes são com enfermidades. Às vezes são com enfermidades específicas, às vezes são com circunstâncias que te desgastam. Eu me lembro de uma circunstância que aconteceu com a Ludmila, foi da mesma maneira. Ela viajava sempre para Goiânia, nessas conferências, em reuniões, porque nós viemos de lá, né? Nós somos de lá. E ela voltava, no caminho os meninos dela pegavam virose, vinham vomitando, chegavam aqui, ela estava gripada, os meninos ficavam assim umas 2 semanas. E foi uma, foi 2, foi 3, foi 4, direitinho, estava na porta do outro prédio ainda. Falei, Ludmila, não é possível. Falei, Ludmila, você já percebeu que isso é espiritual? Não, isso não é natural. Como você vai pela 4ª, 5ª vez num lugar e volta doente a família inteira? Não, você concorda que isso não é natural? Amém. Mas qual que é a instrução do diabo para você? Gente, isso é natural, de virose. Gente, virose foi mais comum. É assim mesmo. Você vai guerrear com isso. Vou. Eu falei, não é que você utiliza, você está roubando a sua energia, o seu tempo, a saúde dos seus filhos, a sua. Nós vamos orar. E nós oramos, irmãs, nunca mais eles voltaram doentes. Nunca mais. Por quê? Porque nós posicionamos. Mas ele fica roubando, não é porque ele pode roubar, é porque eu não percebi que ele está entrando. É a mesma coisa de você ter uma funcionária que às vezes está roubando as coisas da casa. Um dia ela leva 2
está indo embora hoje, demitida. Ela vai poder roubar mais? Ela vai chegar lá, roubar a porta e fazer? Não, é porque você ainda não deu basta. Fala para a pessoa que está do seu lado, não basta hoje. Eu lembro de uma circunstância que aconteceu comigo. Tem 3 filhos. E isso já faz 10 anos, porque é uma história com a minha mais nova. E todos eles sempre foram muito ruins de sono. Eles sempre foram, assim, ia dormir, se você saía do quarto, aquela coisa, passava 5 segundos chorava. Dava aquele desespero apavorante. E aí ficava, não sei o que, dormia, acordava de hora em hora, acordava de 2 em 2 horas, acordava de 3 em 3 horas, no mínimo uma vez à noite eles acordavam. Até 2 anos e meio, todos. É isso que eu estou te explicando. Como é que você acha que eu ficava no outro dia? Primeiro que eu já era igual isso aqui, ó. Dessa figura. Eu usava 47, pensa bem. Eu era um fio. Se você só apurasse, caía. Você acha que eu tinha ânimo com alguma coisa na vida? Não. Nada, só queria dormir. Nem comer eu queria. Sabe aquela coisa assim? Comer eu dormir. Não preciso comer. Tão cansada que eu ficava. E tinha coisas normais para fazer. Você acha que tinha jeito de eu dormir? Não, porque eu também não tinha funcionário, não tinha nada ali. Não tinha jeito de eu dormir. Isso é algo de Deus? Não. Mas o que você fala? Quando você vai conversar com as pessoas falam que você é normal. Tem criança que é assim mesmo. É ou não é a conversa? Eu falei, eu não entendi. Pra mim era assim. Por isso que eu tô te contando. Ontem anos que eu perdi na minha vida. Eu tenho 3 filhos. Pensa bem, a hora que eu nasci, o outro eu estava começando a dormir. Mas depois de 3 em 3. Eu dormi 6 meses. Por quê? Porque eu não te ensinei, estou te explicando isso, estou te mostrando. Eu chegou muitos momentos da Maria Eduarda, eu me internei 3 vezes. De quê? Cansaço. Você toma sono. Pensa no trem dele, desmaia. Cachaço. Minha mãe chegava e desmaiava. Acho que é meu corpo exalar agora, dá para desligar. Vai que esse negócio vai dar tilt, vai dar curto. Mas diante deles, por quê? Porque eu não disse. Isso afeta o meu casamento, isso afeta os meus filhos, afeta o meu humor, afeta qualquer pessoa que está do meu lado, afeta a minha saúde. Isso é algo que o diabo está roubando. Sabe quando eu fui perceber isso? No último aleluia, eu percebi. Nunca treinei 3 vezes, eu falei, gente, demorou, mas eu acho que esse negócio é espiritual. E eu posicionei. Mas eu estou te ensinando algo que você não precisa demorar tanto. Porque o que eu falei para você no início? O sábio vê o mal e passa longe. Amém? Eu não preciso disso. Não tem criança que dorme a noite inteira? Mas eu quero dizer, você vai dormir a noite inteira. Amém? Você tem o sono do justo. Você deita e logo pega o sono. Porque o Senhor te faz repousar em segurança. E você não acorda, menino. Se ele acordar, você continua declarando. Não é assim que a gente faz? Mas pelo menos você se posicionou. Não estou falando que na hora que você decide no outro dia, tem coisas que realmente são assim. No outro dia algo acontece. Tem coisas que você vai ter que exercitar a fé. Mas nunca mais vai ser da mesma maneira. Amém. Porque você enxergou. Amém. Amém. Terceira área que o diabo ataca. A sua mente. Você age de acordo com o que você pensa. Eu sempre prego isso. Provérbios 23, 7 diz: porque assim como ele pensa consigo mesmo, assim é. Você pensa de acordo, você age de acordo com o que você pensa. Se o diabo conseguir embolar, embotar, sujar a sua mente, ele conseguiu dominar as suas ações. Vou te dar um exemplo simples. A gente não estava falando sobre casamento, sobre seminário. Se ele conseguir convencer você de que isso é uma bobagem, está gastando dinheiro à toa, que não faz diferença nenhuma, um seminário a mais ou menos, você acha que vai mudar a sua vida? Qual a sua atitude? Não vou. Para que eu vou, gente? É mesmo, um seminário a mais ou menos, vou gastar 180, eu nem tenho, não, melhor não. Ponto. Você agiu de acordo com o quê? Com o que você pensou. Você precisa ter temor e cuidado com a sua mente. Amém. Por quê? Porque a sua mente, por que a Bíblia diz em Romanos 12, 2? Que
você precisa renovar a mente. Para que você precisa renovar a mente, irmãos? Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala comigo, gradativo. Gradativo. Quando que ela se torna perfeita? À medida que você vai renovando. Amém. Renovando. O seu casamento pode ser ruim. Ele não vai ficar perfeito, mas ele vai ficar bom. Aí você vai começar a estudar a palavra, aí ele vai ficar agradável. Até que ele se torne perfeito. Quando isso acontece? Por causa do seminário? Não. Por causa da palavra. Amém. Só que às vezes Deus usa esses meios. Usa uma célula, usa um retiro, usa um seminário, usa um aconselhamento, usa uma palavra na sua casa, usa quando você está lendo a Bíblia, usa N coisas. Eu não vou diminuir aquilo que Deus faz, porque Ele é poderoso, mas nem sei o que Ele pode usar. Ele usa até uma mula, não é verdade? Está difícil mais de ouvir, só tinha a mula falar muito, Deus. Não, não forma. Ele usa o que precisar ser usado. Só que eu estou te explicando que o que precisa acontecer é que você precisa renovar a mente. Por quê? Porque você vai agir de acordo com o que você pensa. Se você tem a visão encotada, você vai ter dificuldade de agir. E quando eu falo que ele age na sua mente, para atacar a sua mente, ele age aonde? Nas circunstâncias, por exemplo. Você lembra, eu preguei esses dias para trás sobre Davi. Mas uma das coisas que ele faz é com a circunstância. Vamos lembrar aqui de Davi. Para atacar a sua mente. Lembra disso? Então ele usa uma circunstância para atacar a sua mente. Por quê? Porque se ele atacar a sua mente, ele vai atacar suas atitudes. Então pense em Davi. O cara está lá, homem de Deus, menino santo, tocando a arma do Senhor, cuidando das ovelhinhas lá, ungida, mata o urso, mata leão, fica com o Senhor, pastor. Vai o homem de Deus na casa dele, nem o pai dele lembra dele. Nem lembra, precisou do profeta perguntar: tem mais alguém? Gente, não é que tem? Eu vim lá fora. Sabe, não vai ser. Certeza que não é, gente, mas vai lá. Vamos, perguntou? O que Davi podia pensar? Eu sou esquecido, gente. Não, eu sou um zero. Nem meu pai lembra. E pior, podia pensar que não, o pai dele, né, não era um dono de Deus. Mas e falar o que de Samuel? Porque a hora que Samuel olhou para ele e falou: não, Senhor, fala, pensa bem. É esse? E aí o Senhor falou para ele: é esse. Precisou de Deus falar com Samuel. Nem precisou, nem Samuel, que era um homem de Deus, inquestionável, porque não teve nenhuma palavra dele que caiu por terra. Ele falou no final da vida dele. Você vê, claro que ele pecou, não é disso que eu estou falando, mas você vê que era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele questionou. Será que é isso mesmo? Pensa bem. O que Davi podia pensar? Por que você acha que o diabo usava essas circunstâncias? Para entrar no coração dele. Porque o que a Bíblia diz? Guarda o seu coração. Porque ele vai atacar a sua mente, vai atacar o seu coração, atacou as suas atitudes. Todo mundo vai para a guerra. O Davizinho vai lá. Serve para guerrear, não, gente? Deixa eu cuidar dessas ovelhas, faz isso também. Quem não trabalha já ajuda, né? Fica aí, meu filho, não é para você. O que ele podia pensar? O óbvio. Não serve para nada mesmo. Ele vai para a guerra para levar queijo. Aleluia. Esse que faz inútil. Coisa de mulher. Foi na guerra levar queijo. Chega lá, ele vai decidir algum negócio. Fala: gente, não sei o que está acontecendo aí, não sei o que e tal. O irmão dele fala para ele: meu filho, lá que você é prepotente, arrogante. Volta para cuidar das suas ovelhas. Você não vai fazer, não? Você quer coisa da gente grande. Você quer para coisa de o tamanho da pessoa. Seu nanico, sai daqui. É mais ou menos isso que ele falou para ele. Eu estou te mostrando as circunstâncias, porque às vezes você se acha assim: ó, vida do céu, Davi era um de Deus, querido, olha de coisa que ele passou. Aí vai conversar com Samuel, com Saul. O que Saul fala para ele? Não dá, querido, deixa eu te falar. Muito pequenininho, não tem assim aparência, forte, você não cabe nem na armadura, querido. Olha o tamanho desse Golias, querido. Não.
você. Mas eu estou te mostrando para você avaliar se o diabo trabalha ou não em circunstâncias. Mas Davi não deixou nenhuma delas roubar o coração dele. Aleluia! Nenhuma! O que ele fez? Não é para mim. Não. Samuel falar não é para mim. Meu pai falar não é para mim. Saul falar não é para mim. Meus irmãos falar não é para mim. É o seguinte, o que é para mim que Deus falou de mim? Aleluia! Eu converso com ele, que lá estou tocando a água para ele, ele fala, você é o homem segundo meu coração. Você é o meu escolhido. Você é o meu ungido. Eu amo você. E ele fala, eu vou ficar com isso. Ele não deixa a circunstância que parecia muito real. O que você pensa? Gente, se 5 pessoas falaram a mesma coisa, que deve ser verdade. Na sua conclusão lógica, óbvia, de bom senso. Gente, todo mundo está falando, deve ser. A voz do povo é a voz de Deus, amigo. Não é assim. Muitas vezes essa voz do povo é um populacho, que foi convencido pelo diabo e é mentira. Não é de Deus. Era de Deus as coisas que falaram para Davi? Não, mas o diabo queria atacar a mente de Davi, usou circunstâncias, ele podia falar, chega, não, credo, pelo amor de Deus. É verdade, tem razão. O diabo faz isso conosco. Ele usa muitas circunstâncias, ele usa fracasso. Não fez isso com Moisés? Usa fracassos repetidos. O coitado estava lá na cabeça dele, coitado, da maneira como ele estava se vendo. Sai correndo, fugindo, porque foi tentar fazer a vontade de Deus. Fica lá com as ovelhinhas do sogro e endianado 40 anos. Pensa bem, o que você pensa de você mesmo? Nada. Menos que nada. E aí a Bíblia diz que Deus chegou para ele e falou, vamos, eu te chamei. Não, Senhor, nunca. Sou eu não. Não é comigo. Eu não consigo fazer isso. Eu já tentei uma vez. Não funcionou. Eu não sou a pessoa certa. Ele tinha razão? Naturalmente tinha. Ele realmente fracassou. Quantas vezes o diabo consegue te convencer por causa de um fracasso que você não é a pessoa certa? Eu quero te dizer uma coisa que Deus falou comigo. Se aquilo que aconteceu com você não combina com o que Deus disse, é porque ainda não é o fim. A história não acabou. Não acabou, é porque teve uma vírgula aí na história. Mas ainda tem um final. Ainda tem um virar de página. Ainda tem algo que Deus vai fazer. Só que para você fala, não, já fracassei 1, 2, 3. Tem jeito para mim mais não. Alguém que fracassa e fica 40 anos num deserto cuidando das ovelhas e nem multiplica. Tem jeito para ele? Com Deus tem. Amém. Foi o que aconteceu com Moisés. Deus falou, agora tem. Aleluia. O que foi que aconteceu com Abraão e Sara? Mas eu estou te contando a palavra. Quando tem 90 anos e 100 anos, vamos ter menino, porque a gente tentou com 25 anos, aleluia. Aí você pensa, não tem jeito mais, Senhor. O que estava ruim piorou. Piorou ou não piorou? Gente, com 90 já era com 100. Não é verdade? Por isso que saiu, né? Gente, eu vou ter prazer ainda, que coisa extraordinária. 90 anos. Aleluia. Gente, será que o Abraão vai dar conta? Vai ser hoje, aleluia. Por isso que ela riu, ela nem pensou no Isaac, ela pensou bem na noite, gente. Meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Pensa isso. Mas o que o diabo estava tentando mostrar para ela? Mas você tem que entrar na Bíblia. Você acha que ela não ia em festa de família, não? Porque tanta gente tem menina. O que naquela época tem que fazer da vida? Hoje eu vou posta, né? Você nem uma festa, você só posta, né? Aí naquela época eu estava fazendo, só tinha. Você só fazia menino. Então a mulher dava a luz, estava grávida. Dava a luz, estava grávida. Era assim. 1, 2, 3, 5. Era assim. Imagina ela na festa de família. A irmãzinha lá, a cunhada, a tia, a prima.
a transformar a circunstância como transformou a deles. Mas ele precisou posicionar. Qual foi a posição dele? Eu creio até o fim. Você não pode entregar. Qual que é a sua postura? Ah, pastor, deixa eu lá. Olha, eu tenho que ir menino agora. Eu vou ter menino com 90 e não consigo cuidar. Ah, quer mais não. Não quer. Ela pode ou não pode rejeitar a promessa? Pode. Quando? Quando a pessoa chega para ela e fala assim, mãe, e o filho? Ah, nem sei se eu quero mais. Mentira, você quer assim. Não engravidei, mas estou bem. Estou trabalhando e uma hora sai. Não vai vir. Não preocupa não. Vou trabalhando, Deus sabe a hora. Você fica convicta daquilo que Deus tem. Você não desiste, não mente para você mesmo que você não quer. Já viu aquela pessoa que se convence? Ela nem queria. Como você não queria? Claro que você quer. Você até o que você queria, não quer mais. Mentira. É claro que é mentira. Todo mundo está vendo. Mas você não vai ter. Porque você só tem aquilo que você deseja. Não é verdade? Deus vai te dar uma coisa que você não quer? Não vai. Então você precisa enxergar que o diabo vai agindo dessa maneira. Lá em Provérbios 13, 12, abre lá. Está acabando. Provérbios 13, 12 diz: a esperança adiada faz adoecer o coração. O desejo cumprido é árvore de vida. Quando tem algo que demora demais, o seu coração adoece. Por quê? Porque você recebe aquela espera. Você recebe aquele espaço de tempo que aquela coisa não se cumpriu. E você começa a receber as palavras mentirosas e negativas. Que é nesse tempo que o diabo começa a agir com palavras. É tudo junto, você consegue entender? A sua circunstância fica ruim. Ele usa pessoas do lado com palavras negativas. Olha aqui lá em Provérbios 15, 1. Abre lá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Palavras doces são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o espírito. O que está falando aqui? Na hora que a circunstância está ruim, chega alguém para você e fala uma palavra dura. Mano, não caiu no bom senso. Filho com 90 anos, na soledade. Esquece isso, irmão. Aborta esse sonho. Para com isso. Ó, só que você está casada, tá bom. Ter casamento bom, isso não existe, não. Isso é utopia. Isso tudo é mentira. Eu quero te dizer, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para te dar vida e vida em abundância. Você não precisa acreditar naquilo que o diabo está dizendo para você. É mentira. A circunstância está falando, quer ver? O problema da circunstância. Você ainda não viu, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. E ainda tem um final dessa história. E a história ainda não acabou. Ah, mas é muito sonho. Não é. É Bíblia. É Bíblia, porque é a Bíblia que diz que nós vamos passar por tribulações, mas Ele já venceu todas elas. E por último, aonde Ele ataca? As nossas emoções. Por quê? Porque Ele agiu na circunstância, Ele agiu nas palavras, e aí Ele consegue tocar o seu coração. Aquela pessoa que realmente não gosta de você. Ela é má. Ela falou, você acredita? Isso, aquilo outro. Aí, lembra do que eu estou te explicando. Você está sensível? Você lembra quando uma pessoa está assim doente, quando ela está com a imunidade baixa? O que acontece com você? Você pode ficar perto de muita gente? Não, a pessoa nem precisa estar doente. Mas ela pode às vezes ter um vírus incubado que você nem sabe, mas porque a sua imunidade está baixa e você ficou perto dela, você adoeceu. Quantos estão me entendendo? É isso que acontece. Eu falei para você que ele vai te cozinhando. Às vezes você está num ponto que a sua imunidade está baixa. E aí chega alguém para você, a circunstância está ruim. E aí chega alguém para você e começa a falar palavras negativas, palavras malignas, palavras duras, palavras ruins. E aí quando ele começa a falar isso, o que vai acontecer? Vai atingir o seu coração. Você fala, gente, ela deve ter razão. Fulano falou isso de mim. Não acredito. Gente, eu sempre achei que a Érica gostava de mim. Ela teve coragem. Aí, o que aconteceu? Não, mas eu tenho. Tô nem aí. Não,
negócio porque não dá assunto. Aí você dorme pensando, gente, como não falou de mim? Gente, eu ajudei a Érica a casar. Gente, eu tenho que roubar o dela. Gente, que pessoa horrorosa. Gente, como ela tem coragem? Você está ruminando. Você está ruminando aquilo. Aí no outro dia, a Lúcia liga para você para contar uma coisa que a Érica fez com ela. Você fala, gente, era um monstro mesmo. Ela fez comigo e fez com a Lúcia. Gente, vamos excluir essa pessoa. Não quero nem saber dessa Érica. A Érica passa, você nem quer saber. Tudo bem, irmão? Você está do outro lado. Isso vai ruminando. Isso vai ruminando. Chega um ponto que todo o sentimento que você tinha pela Érica acabou. Mas deixa eu te explicar o que Deus falou comigo de forma tão clara. O sentimento não acabou. Ele está abafado. Como? Você colocou um monte de coisa em cima. Um monte de palavras, de circunstâncias, de situações, de mentiras. E você pôs tudo em cima. Você não consegue nem enxergar. Você já viu quando a casa está tão bagunçada, o guarda-roupa está tão bagunçado? Você não consegue nem enxergar aquela roupa que você gosta? Só, gente, aonde que ela estava mesmo? Você não consegue enxergar. Porque tem tudo demais. Mas o sentimento está lá. O sentimento está lá. Você ainda não é. Mas sabe por quê? Porque Deus que te uniu com ela. Ela é sua irmã de aliança. Ela é mulher de Deus. E esse sentimento seu por ela está fazendo mal para você. Está fazendo mal para ela. Está fazendo mal para o corpo. Porque a Bíblia diz que nós somos um. E quando o corpo sofre, quando o pé sofre, todo o corpo sofre. Quantos estão entendendo? Estou te dando um exemplo pequeno. Uma coisa corriqueira que acontece, que a pessoa assim, nem falou por mal. Você não falou por mal, falou para quem? Porque a Bíblia diz que se não for para sair uma palavra de Deus da sua boca, é melhor que você não fale. Que saia da sua boca, eu quero ler para você. Versículo. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique, fala comigo, graça aos que ouvem. É para transmitir graça, irmão? Fala. Se não for para transmitir graça, fica calado. É isso que a Bíblia está falando. Mas às vezes, nós não percebemos que nós estamos fazendo isso. E você está falando. E você está falando que aquilo vai fazer mal. E a Érica nem sabia, foi mal entendido. Nem foi daquele jeito. Nem foi daquela maneira. Mas já aconteceu. E já tem tanto tempo que emboltou. Você nem lembra mais como é que é o sentimento. É maligno isso. É maligno isso. Por quê? Porque isso vai afetar você, vai afetar seu casamento, vai afetar sua maneira de agir. Você precisa dar um basta. Você precisa falar, gente, é verdade. Eu era mais feliz antes. A gente tinha uma vida de corpo, tinha uma alegria. Nossa, eu tinha empolgada. Eu estou perdendo a graça, estou perdendo a alegria. Não quero encontrar mais a Érica, também não quero encontrar a Mônica, que é amiga da Érica, que também deve estar falando de mim. Não quero mais encontrar a Lúcia, que também deve ser contra ela. E a fulana que também está pensando também tudo. Pelo amor de Jesus Cristo. Sala da Mônica, né, Mônica? 3 aninhos. Quantos? Estou falando nada da parte de Deus. Isso acontece no seu casamento, acontece na sua família, isso acontece na igreja. Nós precisamos dar um basta. Amém. Não deixe o diabo roubar a sua comunhão com pessoas que Deus escolheu. Porque o diabo está mentindo para você. Ele está roubando, porque ele não pode ter comunhão. O diabo não sabe o que é comunhão. Ele não sabe o que é seu sentimento de Cristo. Ele nunca pode ter, porque ele não quer que você tenha. Ele só quer que você tenha amargura, rancor, angústia, tristeza, nada. Porque você sabe muito bem. Mas você é filho de Deus. Você foi chamada por Deus. Você tem para ver vida e vida em abundância. Você vai pôr basta hoje. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé e você vai orar hoje. Você vai falar para o Senhor, Senhor, chega. Eu não sei qual é a circunstância que está acontecendo na sua vida. Eu não sei qual circunstância, mas eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus. Eu falei para
vezes o diabo rouba o seu tempo. Às vezes o diabo rouba a sua saúde. Às vezes ele rouba as suas emoções. Ele rouba a sua mente. Mas tem uma palavra da parte de Deus para você lá em Joel 2, 25 e 26. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Isso aqui é tudo nome de demônio. Eu vou restituir todos os anos que foram consumidos. O meu grande exército que enviei contra vós, comereis abundantemente e vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Essa é a palavra de Deus para você. Pastora, mas o meu casamento tem 15 anos que é ruim. O problema dos 15 anos, eu quero te dizer que a partir de hoje ele vai ser bom. Pastor, mas ele casou com 40, com 50. Sara teve prazer com 90. Você é filha de Sara. Você pode ter prazer hoje. Você pode comer. Olha que palavra. Vai comer abundantemente e vai fartar. Tem coisa melhor que você comer abundantemente e fartar. Isso fala de alegria. Isso fala de gozo, de regozijo. Isso fala de abundância. Isso fala de tempo novo. Isso fala de você ter alegria hoje. Você vai esquecer o passado. Não interessa a alegria. Você acha que quando Moisés no mar abrir, ele lembrou do tempo que ele estava lá no deserto, as poucas ovelhas lá do sogro? Lembrou. Oh, meu Deus do céu, coisa extraordinária. O mar abriu. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alegria que Deus tem proposta para nós é tão extraordinária que você vai esquecer o tempo da esquerda. Você vai esquecer o tempo da vergonha. Você não vai mais lembrar. Feche os seus olhos, eu quero ver você orar. Eu quero ver você falar isso para o Senhor.